Bom, pessoal, vamos lá então fazer mais uma correção de atividades. Nós vamos falar então hoje sobre atividades que falam sobre Estado, Estado-nação, questões de 1 e 2, e depois falar sobre nações sem Estado, questões 1 a 3. Então, atividades que vocês receberam aí foram essas 4 páginas aí, e só para a gente poder falar um pouquinho o que é o Estado, né? O que é uma nação, o Estado-nação. Então, quando a gente fala em Estado, né? A gente está falando então da divisão, né, política de um país, né? E esses estados, ele exerce o controle, né, o Estado, na verdade, com letra maiúscula, ele exerce o controle das forças armadas, né, responsável pela defesa do território e pela ordem interna. Quando a gente fala de nação ou povo, nós estamos falando de um grupo, né, cujos membros têm a mesma origem e se identificam por meio de uma identidade cultural própria, como língua, religião, os costumes, os valores e as tradições. Então nós temos duas coisas diferentes aí, né? E quando a gente está falando de Estado-nação, a gente está falando então de uma instituição que é organizada e é regulada por vários aspectos da vida em sociedade, né? Então ela constitui a base da política militar, legislativa, jurídica, econômica e constitucional. Isso é o Estado-nação, né? De diferentes povos espalhados então pelo mundo. Então, quando eu falo em Estado-nação, é quando a gente tem então um governo, né, para um determinado tipo de povo. Isso é um Estado-nação. E existem ainda estados que não têm nação, que é o caso dos povos bascos, né, que não tem seu território, não tem determinados limites, né, territoriais para chamar de seu. Então esses povos vivem espalhados em outros países, né, e muitas vezes não são reconhecidos por determinado país onde eles residem, né? Então, ou seja, é um tipo de povo, né? Por exemplo, os bascos eles têm um tipo de cultura comum a eles, mas infelizmente eles não têm um país determinado que sejam seus, para chamar de seu. Ok? Então vamos lá então para a correção de atividades. Nós temos aqui a primeira atividade lá, que vai falar então duas atividades. Vamos colocá-la aqui na tela. E a primeira pergunta diz o seguinte: quais são os limites que podem ser percebidos no planeta Terra quando vistos de uma imagem de satélite? Então, vou colocar a imagem de satélite aqui, que é essa que vocês têm aí na apostila de vocês. Vamos colocar a cor para poder visualizar melhor. E se a gente observar, né, a gente vê que a gente não consegue delimitar os limites quando a gente vê então uma imagem de satélite. A gente não consegue dividir o planeta em países, né? Por quê? Porque esses países são uma convenção, na verdade. Então, é feito de acordos, né? Os países pegam um determinado território do planeta e chamam de seu. Isso aí é em comum acordo com os demais países do planeta. Então, a primeira questão, os únicos limites que podem ser percebidos no planeta, nesse caso dessa imagem de satélite, né? São os blocos continentais e os oceanos. Então é esse limite que a gente consegue visualizar nessa imagem aí. A gente só consegue ver o azul, que são os oceanos, e essa parte verde, bege e branca, né, que são os continentes, né? Ali em cima coberto por gelo, né, embaixo também coberto por gelo. O verde ali são a região de matas, né, tem uma vegetação. E geralmente as partes mais claras são áreas mais desérticas. Ok? Então é isso. Então a gente só consegue ver de imagem de satélite esses dois tipos de limites: o oceânico e o continental. A 2 pergunta o seguinte: por que os limites entre os territórios dos países não aparecem na imagem acima, ou abaixo no caso, né? Em que tipo de representações cartográficas esses limites costumam ser traçados? Então a gente consegue ver esses limites, né? Que são linhas imaginárias, criadas então por nós seres humanos. E a gente traça esses limites em mapas políticos e também no globo terrestre. Então a gente consegue ver esses mapas, essas linhas, né, que são as representações cartográficas, né, como a gente já estudou em cartografia, né. As linhas imaginárias a gente só consegue ver no mapa, né, são linhas imaginárias que delimitam então determinados países. Então a gente vê isso aí nos mapas políticos e em globo terrestre, ok? Vamos continuando então a questões agora
1 a 3, que vai falar então nações sem estados. Nós temos ali 3 questões. A primeira pergunta diz o seguinte: em que região do mundo se concentra a maioria dos curdos? Primeiramente, vamos colocar o mapa aí para a gente poder entender um pouquinho melhor. Este é o mapa, né? Vamos colori-lo para a gente poder visualizar melhor. Tá aí com cor, bem mais tranquilo, né? Então, em que região se concentra a maioria dos curdos? A gente está vendo esse mapa aí dos curdos, né? No Oriente Médio, no Cáucaso e a Ásia Central. Então, nós estamos vendo aí a distribuição desse povo curdo em 2013. E a maioria está aqui nessa região aqui, ó, mais escura, que é a região do Oriente Médio, ok? Então, a resposta é essa, Oriente Médio. Então, número 1, a região onde concentra a maioria dos curdos é no Oriente Médio. Número 2, os curdos habitam atualmente quais países? Então, se a gente for observar o mapa aqui, a gente vai poder perceber, a gente vai circulando e eu vou mostrando para vocês. Ó. Então, nós temos aí a Turquia, Síria, temos Iraque, temos Irã, Armênia, Azerbaijão, a Geórgia e Turcomenistão. Então, todos esses países aí são habitados pelos curdos, que não tem um território seu, né, para chamar de ser um país que seja só dos curdos, tá ok? Então não existe o Kurdistão como eles querem construir, né, eles querem fazer. A número 3, em qual país a maior concentração de curdos? Então se a gente observar essas bolinhas aqui, ó, né, aqui tem 0,6 milhões, aqui tem 7 milhões, aqui tem 5 e aqui tem 15 na Turquia. Então, o país que tem mais curdos aqui no Oriente Médio é a Turquia, com mais de 15 milhões de pessoas dessa nação, curdos, ok? Então é isso, pessoal. A gente continua na próxima aula. Até lá, então.